Nós estamos na parte 11. Já iniciamos esse estudo de André Luiz ano passado e já estamos na parte 11ª, em que nós apresentamos alguns temas, assuntos de alguns capítulos dos livros de André Luiz, de forma aleatória. Eu apresento, às vezes, um capítulo, exemplo de hoje, do livro No Mundo Maior, como também Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e tantos outros livros, uns capítulos diferentes, apresentando temas que são ditos, analisados, estudados por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E vamos acompanhar, primeiramente, esse retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 2, de título, A Epífise. E à direita, seguindo a seta, Glândula da Vida Mental. Ô, Canário, Pois não? posso te fazer uma pergunta, meu? À vontade. Para você pensar, se não... Você falou que escolheu o assunto de forma aleatória, né? Certo. Mas, olhando com carinho, você vê alguma ligação dessa forma aleatória de juntar? Eu estou vendo aqui 2 capítulos com a Epífise, Poder Divino, Lugar no Vazio. Você depois, com calma, você vai pensando aí, vai refletindo se não há uma inspiração aí nessa ordem aleatória. Boa provocação, Paulo. Pô, boa provocação. É isso aí. Paulo sempre com esse inusitado, agradável, com essa parte poética da vida. Tanto é que você é escritor, né, Paulo? Tem livros. Então, você percebe algo que às vezes nós não conseguimos perceber. Isso é muito legal. Aleatório, entre aspas, né? Porque existe a onipresença de Deus com seus mensageiros, protetores espirituais, que se apresentam em toda parte do universo e, às vezes, eles intuem cada um de nós no sentido de a gente apresentar o sagrado segundo a programação divina. E, de qualquer forma, nada por acaso tem um objetivo nesses assuntos, né? Mas o importante é o seguinte, amigos internautas do YouTube, amigos que se encontram em tempo real aqui na nossa sala virtual, e a todos, no sentido de que este conhecimento da epífise, primeiramente, existe uma indagação, o porquê que eu deveria aprender sobre esta glândula, este órgão, esta faculdade que se encontra no perispírito. Qual é a razão, qual a utilidade da minha vida carnal de entender a função da epífise, que é uma glândula da vida mental, segundo o mentor Alexandre. Lembrando sempre que os livros de André Luiz sempre existe minimamente um mentor espiritual que orienta André Luiz. No livro Missionários da Luz, que nós estamos iniciando no primeiro retângulo, parte 11 dos temas dos livros de André Luiz, nós estamos analisando esse assunto, glândula da vida mental. Isto é, nós temos uma complexidade no perispírito, lembrando que a nossa natureza não é somente corporal, a nossa natureza é espiritual. Nós somos espíritos imortais, eternos, e temos o espírito que preside os nossos destinos, com as suas escolhas. E o que, segundo Allan Kardec, que vai intermediar entre o espírito, que é uma essência, uma partícula divina, que vai intermediar entre o espírito e o corpo físico, além do duplo etérico, é o perispírito. E o perispírito, ele é a matriz, ele é a origem do nosso corpo físico. E temos a epífise, que, segundo o mentor Alexandre, no livro de André Luiz, ele se encontra num centro espírita, observando uma manifestação mediúnica, e naquele momento, esta glândula, este órgão que se encontra no crânio perispiritual, por sua vez, existe a contraparte, isto é, a expressão do perispírito no nosso corpo físico. Nós temos também um órgão carnal, que é a expressão originária do perispírito, que é a epífise, que é uma glândula, um órgão, um pequeno órgão. Este órgão, segundo o mentor Alexandre, meus amigos, este órgão tem uma importância muito grande em nossa vida, esta faculdade.
a epífise, porque ela permite, a partir dos 14 anos de idade, as reencarnações, as paixões, os progressos ou retrocessos de vidas passadas se apresentam na reencarnação a partir dos 14 anos de idade. Por isso que é importante todos nós educarmos os nossos filhos, para que, quando os nossos filhos alcançar a adolescência, naturalmente... Ô, Paulo, a Cristina está falando que não está ouvindo. Uma participante colocou aqui uma mensagem que não está ouvindo. Enfim, então, eu não sei se ela ligou o áudio. De qualquer maneira, vamos continuar. Ela passou uma mensagem aqui para mim. Mas o importante é o seguinte... Oi, pois não? Aproveitando aí a interrupção, a epífise seria a mesma coisa que a glândula pineal. É a mesma coisa, segundo o mentor Alexandre. Okay. É porque existem muitos doutrinadores respeitados, mas eu estou centralizado, no capítulo 2, a epífise, em que o mentor Alexandre ele está orientando o André Luiz que a epífise e a glândula pineal, que é a mesma coisa, ela se encontra em nosso crânio, que tem uma função de ela, como válvula de escape, ela desabrochar, ela abrir as reencarnações, as vidas passadas contidas em nosso inconsciente. Então, a epífise, ela começa a apresentar, é uma válvula, digamos assim, nesse exemplo simples, ela desabrocha várias informações das nossas vidas passadas. E a epífise é uma das funções, ela também tem uma função no campo da emotividade, ela tem a atividade como uma força, uma energia que atua nas células perispirituais. Mas qual é o valor moral da epífise em nossas vidas? Primeiramente, o seguinte: estas informações, estes conhecimentos de natureza espiritual provocam em todos nós a necessidade de investigar, de analisar coisas, conteúdos invisíveis, espirituais, imateriais, porque a nossa fé é raciocinada. Nós acreditamos que existe um perispírito, corpos espirituais. Esses corpos espirituais, que no conjunto se chama perispírito, é o corpo que vai permitir que venhamos a sobreviver com a morte do corpo físico. E, em função disso, segundo o mentor Alexandre, que se encontra com André Luiz nesse capítulo 2 do livro Missionários da Luz, segundo o mentor Alexandre, esta glândula, ela equilibra a nossa vida mental, mas ela não está pronta. É necessário que possamos apresentar disciplinas espirituais. Quando nós meditamos, nós iluminamos este órgão no perispírito, e este órgão, que é a glândula epífise ou pineal, uma vez iluminada, ela irradia para cada célula do perispírito e, por sua vez, do corpo físico, ela irradia força. É uma espécie de alimento para a alma. E quando nos sentimos alimentados por essa vibração que ela é nascida, ela é originária pela nossa atitude mental, pela nossa harmonização, ela também é mesclada, misturada com o fluido universal. Então, resumindo, a epífise ela tem uma função de equilibrar várias informações das nossas vidas passadas. Ela tem uma função também da emotividade, a emoção que atua em nosso dia a dia. Por isso que é importante reeducarmos os nossos espíritos através da reforma íntima. Porque se eu me voltar para o materialismo, acreditar que a minha natureza é somente corporal, se eu me sentir um ser físico, não entendendo que eu também sou alma, sou espírito, eu vou atrofiar, inibir, limitar o desenvolvimento da epífise. Por que algumas pessoas, em plena reencarnação, não é tão comum assim, elas são equilibradas, serenas, porque elas desenvolvem disciplinas espirituais
e muitas encarnações. Então, a epífise, ela consegue desabrochar, expandir faculdades espirituais que vão desenvolver em nós o que Jesus falou no seu evangelho. Vós sois deuses. Quando Jesus ele mencionou essa grande verdade, vós sois deuses, é porque Jesus sabia que nós temos um perispírito, uma epífise, uma superconsciência que se encontra nos nossos lobos frontais. Então, precisamos ter esta ciência que nós somos espíritos. Mas, quando a codificação de Allan Kardec apresentou uma questão do Livro dos Espíritos, eu vou pedir para o Paulo ler, a questão 132, é uma questão interessante, que se faz uma pergunta, uma indagação. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E a resposta diz, além da expiação, que é resgate, também a questão da prova, existe também a necessidade de a gente auxiliar o universo, Deus, em sua obra. Mas para que você possa auxiliar, cooperar na obra divina, você tem que estar ciente que você tem um corpo espiritual. Você é um ser imortal, com as suas faculdades que devem ser desenvolvidas. Você pode ler, Paulo, por gentileza, a questão 132 do Livro dos Espíritos, por favor? Pois não. Parte Obrigado. segunda do Livro dos Espíritos, da vida espírita, vida espiritual, capítulo A finalidade da encarnação. Encarnação, tá? Isso. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a gente aqui já vê aqui na pergunta, né, de Kardec já tem ensinamento, né? É isso aí. Perfeito. Todos nós temos um objetivo aqui. Temos uma missão, temos uma tarefa, temos um propósito na vida, né? Uhum. E qual é a finalidade? E aí responde a espiritualidade. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Ô Carmélio, Pois não. você não acha que ficaria mais interessante se a gente trocasse aqui, ó, Deus a impõe. Deus impõe alguma coisa a alguém? Se a gente pensasse as leis de Deus, ficaria melhor. As leis de Deus, entre elas a lei do progresso, a lei de evolução, né? Todas essas leis impõem a encarnação para que a gente evolua, porque sem ela a gente não evolui, não é mesmo? Mas para chegar a essa perfeição, seja perfeito como perfeitos é o Pai, né? Jesus nos falou. Uhum. Eles devem sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea, ou seja, todas as experiências que a vida corpórea pode dar. Isso. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua própria obra, a sua própria parte na obra da criação. Esse aqui a gente ainda está longe, né? Quando a gente vai passar a ser co-criador. Mas certamente, obrigado pela leitura, mas o que é interessante, para que possamos participar com o Pai Celestial em suas obras, expandir a obra divina, precisamos nos sentirmos um pequeno Deus, vós sois deuses, o sal da terra, a luz do mundo. E quando nós aprendemos que existe uma glândula da vida mental, um órgão da vida mental, é porque nós podemos desenvolver de forma mais consciente que não somos corpos físicos. Nós possuímos um perispírito com alguns órgãos, entre estes, a epífise, que tem a função de expandir a emotividade, de desencadear várias vidas a partir de 14 anos de idade, quando estamos encarnados. Ela é ativada, ela passa a acontecer, emergir a partir de 14 anos de idade. É quando o espírito já começa a sentir suas vidas passadas. Por isso que é importante desenvolvermos disciplinas espirituais, oração,
meditação, caridade. A caridade dentro e fora, no sentido do mundo externo.